E precisa também de gestão. Eu acho que hoje o grande problema da saúde se coloca nesses dois planos. Ter uma gestão mais eficiente dos recursos e, ao mesmo tempo, ampliar a fonte de financiamento para que se possa atender às demandas que são crescentes. Veja, por exemplo, o que representa hoje nesse quadro da saúde uma realidade nova, que é essa coisa dos acidentes de moto, por exemplo. Veja como isso se tornou uma realidade nova e como isso demanda recursos. Quer dizer, então o problema de financiamento existe, mas se Armando tivesse no Senado, não teria votado dessa forma, que, a meu ver, é pouco responsável de uma hora para outra, por conta da disputa política, você penaliza a população. Bom, eu quero agradecer aqui a enorme audiência e participação do telespectador através do telefone e também da internet. Nós estamos, neste momento, em TV aberta, no canal 22 para toda a região metropolitana do Recife, na Cabo Mais, canal 20, NET TV, canais 45, 58 e pela rede mundial de computadores online, www.tvnova.tv.br. Agora nós vamos ter a rodada de perguntas com os estudantes da FUNESO, que é a Fundação de Ensino Superior de Olinda. Deixa eu apresentar rapidamente aqui os estudantes. A Eric Gomes, né, estudante do curso de História da FUNESO, a Marcela Brito, também estudante do curso de História, né, e o Denis Rodrigues, estudante do curso de História. Começo por você, Denis, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite, candidato. A minha pergunta seria pautada no termo corrupção. Como estudante de História, acompanhando o decorrer das casas no Brasil, percebe-se que a corrupção sempre é um tema muito pautado. E a sociedade brasileira está totalmente desacreditada nos políticos, principalmente no Senado, que nos últimos 4 anos foram pautas de vários escândalos. E na sua pauta o senhor coloca como um novo Senado. O que o senhor, como candidato, pretende fazer para que tanto a população brasileira, principalmente também os pernambucanos, possam voltar a ter credibilidade na Casa do Senado? Eric, essa sua pergunta é muito boa, Denis, porque um dos pontos da minha, vamos dizer, dos meus compromissos, do meu elenco de compromissos, é o resgate do prestígio institucional do Senado. O Senado precisa ser uma instituição respeitada pela sociedade, percebida como uma instituição que cumpre um papel importante. E aqueles episódios lamentáveis a que você se referiu, eles puderam expor de maneira constrangedora as mazelas do Senado. Tudo isso por quê? Porque não há transparência na gestão da casa, há muito nepotismo, muito compadrio, muitos gastos que são absolutamente questionáveis, um número imenso de cargos comissionados. Em cada gabinete senador você tem mais de 50 cargos comissionados. Então o Senado precisa promover uma reforma administrativa. É preciso dar transparência ao acompanhamento dos gastos, você ter um portal para acompanhar os gastos da instituição. Não são apenas os gastos dos parlamentares, que isso já está num portal. Tem que haver rotatividade na direção da casa. Você não pode, por exemplo, haviam diretores lá, diretor-geral, que passava 20 anos à frente da direção da casa. A gráfica do Senado é uma coisa imensa. Então, eu acho que todo candidato ao Senado tem que assumir um compromisso com a defesa de transparência, maior controle social, corte de gastos. Por exemplo, eu proponho que se reduza a metade os cargos comissionados. E, para finalizar, será que o Brasil, como um país de renda média, pode se dar ao luxo de gastar 3 bilhões de reais por ano com o Senado? Eu fazia há alguns anos uma viagem à França e fui a uma livraria e havia um livro sobre o Senado da França, que é também uma instituição muito questionada. E me dei conta de que o orçamento do Senado da França representa
mais ou menos 1/3 do orçamento do Senado brasileiro. Explico. O Senado na França custa 400 milhões de euros por ano. E no Brasil custa mais de 1 bilhão de euros, custa em reais o equivalente a mais de 1 bilhão de euros. Então, é preciso discutir isso. Já que nós votamos, os congressistas, uma lei de responsabilidade fiscal que vale para os outros poderes, quer dizer, o executivo, também as câmaras legislativas municipais, está na hora das nossas casas do Senado, nas casas do Parlamento, o Senado e a Câmara adotarem uma espécie de lei de responsabilidade fiscal dos seus próprios gastos. Então, eu tenho o compromisso, sim, de poder atuar para que haja mais transparência, profissionalizar a gestão, cortar gastos e oferecer à sociedade mecanismos de controle social e de acompanhamento do Senado. Mais uma pergunta dos alunos da faculdade da FUNESO, né, a Fundação de Ensino Superior de Olinda. Agora é a vez da Marcela. Boa noite, Marcela. Boa noite, Pedro. Boa noite, Armando. Boa noite. Boa noite, presentes. Candidato, o seu histórico profissional, ele é conhecido e muito amplo no campo da indústria e da qualificação dos jovens, certo? E, inclusive, hoje mesmo, eu li uma entrevista do senhor, onde o senhor cita a importância da qualidade de vida para esses jovens. Há pouco tempo, o senhor citou que a saúde tem um problema grave de financiamento. Atualmente, nós temos uma realidade forte e dura no cenário nacional sobre a dependência química. O crack vem destruindo muitas vidas e, ao meu ver, é um grande malefício. A instituição pública, ela tem permitido que muitos desses jovens se internem em clínicas. Clínicas essas que praticamente não existem. Pergunto, como o senhor pode viabilizar, em parceria com o Estado, essas novas clínicas? Olha, muito boa a sua pergunta, muito oportuna. O crack é uma epidemia, é algo que tomou conta, infelizmente, das cidades brasileiras, e não só das cidades, porque é uma droga que tem características perversas. Ela cria uma dependência muito rapidamente, mas como é uma droga barata, ela torna-se acessível para muitos. E vem se alastrando o consumo de maneira preocupante, extremamente preocupante. Para o enfrentamento dessa questão, nós precisamos combinar ações de repressão, e a isso nos remete a uma ação de uma política nacional de segurança que possa proporcionar uma ação articulada da União com os estados para um combate muito firme a essa questão da distribuição do crack, e através de uma ação repressora. E, ao mesmo tempo, é preciso cuidar das pessoas que já foram vitimadas por essa ocorrência. E, ao mesmo tempo, é preciso ter políticas públicas para prevenir que outros venham a ser alcançados por essa. Portanto, é um desafio que se situa em 3 frentes. Com relação à sua pergunta específica, que é a necessidade de oferecer um tipo de atendimento especializado, o governo do Estado já está no seu próprio programa, nesse programa de governo, ele está já oferecendo estruturas especializadas para poder assistir as pessoas que são alcançadas por essa epidemia. É evidente que o governo precisa de recursos federais também, porque você tem o sistema SUS, o sistema unificado, é preciso fazer uma dotação de recursos para reforçar essas políticas. E na linha da prevenção, aí sim se coloca o maior desafio. E aí me permita, a questão da formação e da educação dos jovens é algo que pode ser decisivo. Melhorar as condições de urbanização, dotar os espaços urbanos de equipamentos para a prática de esportes,
para práticas que integrem, mas que ao mesmo tempo ofereçam ao jovem a perspectiva de que ele possa ter um curso, o acesso a cursos que possam oferecer a ele esperança. No fundo, aquelas pessoas que são alcançadas pelo crack são pessoas vítimas de uma certa desesperança. Elas não se veem na sociedade. É preciso ter políticas integradoras dos jovens na sociedade. Portanto, é uma questão complexa. Eric Gomes, boa noite. Boa noite, Paulo. Meu nome é Eric Gomes, sou presidente do Diretório Acadêmico de História da FUNESO. E, candidato, segundo a Folha de Pernambuco, o senhor ultrapassou o candidato do DEM, o Marco Maciel. Caso o senhor seja eleito, quais as medidas serão tomadas para a melhoria da educação no país, em especial no estado de Pernambuco, no qual temos o pior salário de professor no território nacional? Olha, eu quero dizer que tenho um imenso apreço pelo papel social do professor, pelo que ele representa. Eu, por exemplo, tenho na minha vida muito boas lembranças de professores que tiveram um papel muito importante na minha formação. Pessoas que tiveram não só a capacidade de me transmitir valores, não só de me transmitir conhecimentos, mas valores, de me estimularem para a leitura, de proporcionarem a gente o gosto por certas atividades. Então, o papel do professor é muito importante. Mas a educação não é só a questão da remuneração do professor. Educação é gestão, porque nós precisamos ter um acompanhamento, nós precisamos exigir desempenho, porque a remuneração deve ser a contraprestação de um desempenho do professor. O professor precisa ser avaliado, o professor precisa também assumir metas de responsabilidade nos resultados da educação. E, evidentemente, ele precisa ter estímulos e incentivos. Então, o que eu defendo é uma política de incentivos e, ao mesmo tempo, uma política que penalize, em algumas situações, quando ficar evidenciado que há uma negligência, um mau desempenho do professor. Você verifica, às vezes, que há escolas que têm um padrão de desempenho completamente distintos com a mesma situação. Ou seja, professores que têm a mesma remuneração, mas, no entanto, há uma escola que se diferencia da outra. Por quê? Porque numa há a dedicação, o empenho, o zelo, o interesse. Então, nós precisamos realmente fazer uma ação que também possa significar um sistema inteligente de avaliação de desempenho e de incentivo. Eu fico feliz no caso de Pernambuco, porque Pernambuco já pôde, nos últimos 3 anos, avançar nessa área. O grande número de escolas em tempo integral. O reaparelhamento das escolas. As escolas estavam deterioradas, a nossa rede física estava deteriorada. Hoje, os professores têm o laptop, a farda, a merenda. Isso tudo está sendo cuidado. O desafio que temos agora é o desafio da qualidade. O maior desafio do sistema educacional brasileiro não é a universalização, ou seja, o alcance, é a qualidade. Precisamos melhorar os indicadores de qualidade na educação. E aí há um grande esforço com a questão dos professores, o treinamento, a capacitação, o estímulo, o incentivo. Esse é o desafio. Daqui a pouco, no segundo bloco do programa, nós vamos ter a segunda rodada de perguntas dos jornalistas e também dos estudantes universitários. E vamos ter também a participação das organizações não governamentais, cada um integrante com 2 perguntas para o candidato Armando Monteiro. Como acontece todas as noites nessas entrevistas, a gente solicita ao candidato que ele traga um resumo do seu pensamento, das propostas que ele vai defender e que vai defender aqui também, né, para que a gente possa registrar amanhã em cartório tudo isso que o candidato está defendendo aqui hoje. Então ele trouxe, já está aqui em minhas mãos, eu vou pedir para que ele assine, né, para que a gente amanhã às 10... ler. Então a gente assina depois do intervalo. Depois do intervalo a gente volta com a segunda rodada de perguntas aqui com a entrevista com o candidato Armando Monteiro, do Partido Trabalhista Brasileiro.